Agora, Vamp e Vanderlei, o Casares, ele deu uma entrevista ao Sport TV, onde ele deixa clara a situação financeira do São Paulo, porque o São Paulo acaba de vender o Marquinhos por um trocado. Acaba de vender, não. Ele achou que ele ia perder tudo, né? Sim, foi vendido por 3,5 milhões de euros. É um trocado, se você for pensar no Arsenal da Inglaterra. Sobra aí uns 18 milhões, né? Que pode vender por muito mais. E ele dá uma declaração ao Sport TV que é a seguinte: ainda dependemos da venda de atletas. E não tenho dúvida que no meio do ano, havendo uma proposta, o São Paulo vai ter que vender. Isso já está claro e o Rogério sabe disso. Ou seja, uma situação que já é complicada. O Rogério já tem um elenco ali enxuto. Ele já sabe que ele vai perder mais jogadores. Ele já perdeu o Marquinhos e pode perder mais jogadores. Agora, eu pensando assim, você falando que o São Paulo tem alguém para vender, o Marquinhos saiu aí porque, né, uma transação que vai sobrar em torno de 18 milhões pro São Paulo. Agora, eu pensando no plantel do São Paulo, Bruno. Sim. Aí a gente vai pensar, só pode ser jogador novo. O William, lateral esquerdo de novo, o Wellington, né? É. O Wellington, você tem no meio que... Nestor. Pablo Maia, uma Arboleda que pode ser jogador de seleção, né? O que eles têm mais esperança de vender aí é até informação, é o Wellington, hoje. O que eles esperam, assim, não é que tem alguma coisa. Igor Gomes, que joga no meio também, que é novo. O Pablo Maia, não? Que o Pablo Maia também é um surgiu agora novo, também, irmão. pode ser que tenha alguma coisa. Eles acham que o Wellington vai ter, eles acham, né? Ou esperam, ou rezam. Precisa, ou torcem, o Rogério né? falou Mas, isso enfim, também, né, na coletiva. Sim. É o que eles estão esperando, que vai ter alguma proposta. Agora eu tô feliz que chegou o cara aí. O São Paulo já vendeu o Marquinhos. 3,5 milhões de euros pro Arsenal. Vendeu muito mal. A diretoria explica que não teve opção. Eu cheguei a questionar muito que poderia ter renovado o contrato do Marquinhos quando ele fez 18 anos, mas foi dito que eles tentaram. Né, Bruno? Tem uma versão ali dentro do São Paulo que eles tentaram uma renovação e que o empresário não teria aceito. Tudo bem, vamos aceitar a explicação. Agora, o São Paulo, o Casares deixou claro no Sport TV que vai vender se chegar a proposta no meio do ano. Ou seja, o Rogério Ceni já perdeu o Marquinhos, o Rogério Ceni pode perder o Wellington, que você falou que é a principal esperança do São Paulo, foi a informação que você trouxe aí sua, inclusive, que é a grande esperança do São Paulo de venda, que é o lateral esquerdo, o Wellington, e teria ainda o Pablo Maia, teriam outros jogadores do São Paulo que poderiam ser vendidos, lembrando que o Volpi também já foi vendido. Sim. É uma venda também para o futebol mexicano. É para assustar o Rogério Ceni, Bruno, essa situação, porque ele já perdeu alguns jogadores, vai perder mais e tem um elenco enxuto. Voltamos à Rádio Jovem Pan, então agora o Bruno Prado vai falar sobre essa declaração do Casares de saber que pode perder jogadores na janela do meio do ano e que vai vender se precisar, né, Bruno? Vai. A situação do clube financeira é bem ruim. Isso, assim, o Rogério sabe. Desde que ele chegou, ele sabe disso. É ruim perder jogador, mas acho que ele não vai ficar surpreso mesmo se acontecer. Vai se virando com o que tem à disposição, e o Rogério tem feito isso bem, inclusive com os garotos. Alguns melhoraram na mão dele, muito porque ele deu confiança, deu sequência, botou pra jogar. Então tem o Wellington, né, que é o cara que eles acham que tem mais potencial de mercado, até pro mercado europeu. E tem uma coisa que o Casares falou que é verdade. Eu vi uma entrevista dele, não lembro pra quem, senão eu falaria sem nenhum problema, mas eu vi um trecho de uma entrevista dele que é uma verdade, que é um problema pra todo mundo que precisa vender jogador. Tem 3 mercados que compraram muito jogador brasileiro nos últimos anos, que nesse momento eles estão fora. A China, que não está comprando, os caras da China estão voltando para cá, inclusive, e os 2 países que estão em guerra, a Rússia e a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia, leste da Europa, eles compraram muito jogador. A Ucrânia, principalmente, o Shakhtar Donetsk, comprou vários jovens jogadores brasileiros nos últimos anos. Inclusive, o Casares falou que 2, acho que foi o Igor Gomes e o Nestor, um pouco antes da guerra, receberam sondagens de clubes ucranianos. 2 foram agora destaques, o Yuri Alberto e o Claudinho. Sim, estão na Rússia, estão no Zenit. O Zenit que não deixou ninguém sair, eles estão todos lá. Aliás, o Zenit foi campeão russo, que eles deixaram o campeonato russo até pela guerra, ninguém fala da Rússia, o campeonato ficou ali, não parou, e o Zenit foi campeão. E ele não vai jogar Champions porque está suspenso Nenhum time, pela né? UEFA. Todo mundo suspenso. Todo mundo suspenso.
suspenso. Os russos estão fora das competições europeias da próxima temporada. Então são 3 mercados que comprariam mais jogadores aqui, porque são raros os caras, até a Europa, o Marquinhos está indo para o Arsenal, mas acho que vai também porque o preço é bem baixo. Se fosse mais alto, não sei se o Arsenal investiria. A Europa leva jovens brasileiros, times grandes da Europa levam jovens brasileiros, mas no São Paulo tem vários bons jogadores, mas não sei se tem algum que vai chamar atenção, tipo um Real Madrid, como comprou o Vinícius, o Rodrigo, vou levar esse menino novinho, ele vai desenvolver, daqui a alguns anos ele vai ser útil para o meu time. Eu não vejo nenhum deles no São Paulo com esse potencial para chamar a atenção de um Real Madrid, de um Barcelona, de um clube inglês. Como eu falei, o Marquinhos vai para um clube inglês, mas acho que é muito pelo preço, é muito porque estava muito barato, então vai, 3 milhões de euros, é de graça, então vem para cá, mas os outros eu não vejo esse potencial. Então, talvez o Wellington, eles esperam, o Wellington chegou a ter uma sondagem do Bayer Leverkusen, acho que não virou proposta, mas eles esperam alguma coisa. Nem sei se vai, mas o Pablo Maia, para quem conhece o interior da base mesmo, é visto como um jogador diferente. É mesmo, sim. É bem diferente, dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Eu conversei recentemente com o Pedro Ismania, né? Que é um conhecedor, né? Foi coordenador da base há muitos anos. 5 anos. Tá no Cuiabá agora. 5 anos. E ele falou muito do Pablo Maia. Ele falou, agora que eu saí, eu posso falar com mais liberdade. E deu o perfil do Pablo Maia. Então, eu só estou colocando isso sobre a mesa, mas pelo menos o presidente Casares falou realmente algo que todo mundo já sabia. Vai vender, porque as finanças têm seríssimos problemas, já que se arrastam há muito tempo, e está todo mundo torcendo lá no São Paulo para que o telefone vermelho toque. É isso. Se tocar o vermelho, é aquela brincadeira que o Bruno dá risada quando eu falo assim, entrou na sala, dá negócio. Não, mas você vende todo mundo? Sim. Se entrou na sala, dá negócio. Principalmente para a Europa. Se é para time grande, pequeno, porque convencionou-se a cabeça deles, depois de uma oferta do continente europeu, vai para lá. De mentirinha, entre aspas, fica o corpo aqui. Isso vale para todos. É isso, e é o entorno, é a família, são os amigos, é aquilo que eles têm como exemplo que acontece. Olha, tem exemplo recente aí que dá coceirinha, como diria, pode falar nesse horário, coceirinha no rabo de muita gente. Tá certo? Sabe qual é? Quem diria Vanderlei Nogueira falando mas é o Vampeta. No rabo, Vampeta. Isso é o que de Deus, ó. Você tá fazendo escola. Eu vou botar, é o programa de informação e de dar aula. Deixa ele continuar, coceirinha no rabo, eu digo de no ansiedade. Republicano. De ansiedade. Vou dar 2 nomes aqui que vocês sabem o que eu vou dizer. Rodrigo e Vinícius Júnior. Esses caras estão na mesa da sala de toda essa garotada quando conversa com a família. Certo? Hendrick, olha aí quanto vale e que parece que já vai ganhar não sei quanto, já tem algum negócio fechado, não importa. Mas esses caras não estão na conversa do dia a dia, na casa desses garotos que foram citados aqui? Puxa vida, claro, é o sonho dourado. Então, se tocar o telefone vermelho, e aí para fechar eu lembro do Vampeta, é o staff, né? Tudo bem, ele está muito grato. Quando o staff pega o papel e fala aqui, eu amo vocês. Mas, claro, vai depender do ser humano, tem a idade que for. O Neymar, com 14 anos, não quis ir para o Real Madrid porque ele queria ir para o Barcelona e foi. E quando ele foi para o Barcelona, tinha proposta para o Real Madrid e ele foi contra o pai dele, contra nós. Ele definiu ele. Fez exame pro Real Madrid. O Wagner Ribeiro queria ir para o Real Madrid, o pai dele queria ir para o Real Madrid, ele quis ir para o Barcelona. É de cada um. O que é legal do Vinícius Júnior e do Rodrigo é que com 16 anos eles foram negociados, mas só foram entregues com 18. Também pode ser isso, essa coisa. Não, compra e leva, não. Primeiro porque não pode agora. E segundo porque depende de cada um. Tem quem é, né? O nosso querido Luizão, o Sapo. O Luizão não quis jogar uma vez uma final de Campeonato Paulista 97 porque estava negociado com o futebol alemão e com o futebol espanhol. Berlim, né? E ok, foi. E não quis mais jogar. Alguns podem ser negociados. Antigamente não estou cobrando isso, porque era um absurdo. Se jogava sem contrato. Se jogava final de campeonato, atleta sem contrato, que era um absurdo. Se acontecer alguma coisa, ia para o INSS ficava exatamente. E grandes ídolos da história dos clubes. Também não é o caso. Mas é de cada um. No momento do São Paulo, eu acho que, como foi destacado, o Pablo Maia é o que tem o maior potencial.
maior que o Wellington, maior que todos. É realmente um jogador de altíssimo nível. E até como destacou o Vanderlei, também a informação que eu tenho, cabeça muito boa, muito preparado. Mas é de cada um. Tem quem pode segurar um pouco mais, tem quem pode segurar um pouco menos. E o jogador decide. A gente tem o caso do Mbappé. Pelos pais, o Mbappé já teria ido em 17 para o Real Madrid. Ele falou, pelo contrário, pelo Mbappé, contrário, ele teria ido para o Real Madrid em 17. Os pais, uma série de coisas, fizeram com que ele viesse para o Paris Saint-Germain. E agora ele deverá ir para o Real Madrid porque é a cabeça dele, também porque está mais grandinho. E é de cada um, e cada um assume ou não a responsa pela escolha feita. Então, o que já é um elenco enxuto, que a gente diz aqui, quando o São Paulo precisa usar um time reserva, perde um pouco. O Bruno até fala, né? Que é equilibrado, mas os dois não são tão bons. Não tem ninguém muito diferente, assim, que vai mudar. Não vai vender, assim, eu não sei, né? Não vai, que nem o Bruno falou. O mercado asiático, lá pra China, os caras estão montando. Não vai vender o Patrick, não vai vender o Éder, não vai vender o Nicão, não vai vender o Rigoni, o Calheri não vai vender. Tem que comprar o Calheri. Eu fico pensando assim, quem seria? Quem seria? O Arboleda, que é zagueiro de seleção, vai para a Copa do Mundo, será que tem algum clube interessado no zagueiro? Não vejo mais o Diego, o zagueiro que joga Diego com... Costa. Diego Costa, que estava embaixo outro dia, voltou agora por cima, Léo Pelé, Reinaldo. Não sei quem é para fazer essa moeda. O professor falou, toca o telefone, quanto que é, bota aqui, paga de 10 vezes, pinga aí, um abraço. Ou se tem jogadores na base, né? A gente não sabe, né? Os caras compram muito jogador de base e o São Paulo... Direto, né? Já muito forte direto na base também, né? Ontem mesmo no time do Frankfurt até falhou no gol, mas era o Tuta. Era do São Era da Paulo. base do São Paulo, né? Jogou no profissional. E é bom zagueiro. Tem o Morato no Benfica Pô, e uma também. coisa assim, ó, parabéns mesmo, o goleiro do... ele fala o português melhor que eu Sim, a mulher dele é brasileira. A mulher dele é brasileira. Não, eu sei, mas o português dele... Não, melhor do que muita gente. Sim. Porra, Ótimo goleiro. E ele ainda e se você conhecesse a mulher, você ia dar parabéns por isso também. Ok. Isso aí é fraco, isso aí... Que não tenha razão, mas ok. Os 10 mandamentos, esse aqui já veio com o pecado de cobiçar a mulher do próximo. Já tá dentro dele. Vem mim aqui a 5. É a 5 lá. Por isso que eu gosto de sentar sempre aqui, ó. Tá bom. A 5, até os caras permitindo. O RH ainda não veio, a família Carlos tá tranquilo. Deixa eu te falar, professor. O Trap, ele pegou uma brasileira e fala perfeitamente. Casado com a brasileira. Casado. Porra, e aqui o afrodescendente de origens indianas, radicalizado no Marrocos. O veneno funcionou ontem, viu? Funcionou, O veneno é bom, viu? Manda as caixas, viu? Olha só. O gel não, mas o veneno, irmão. E outra coisa, eu falo, quando o cara fala vários idiomas, é o que? Poliglota, né? Poliglota. Alguns são trogloditas. Então, várias diversidades desse mundo aí, holandesas, francesas, italianas, brasileiras, argentinas. Eu domino esses idiomas tudo. Melhor que eu trapo. Eu não deveria fazer essa pergunta e já por fazer isso... Agora eu tô fazendo inglês. Qual, digamos, a nacionalidade mais diferente que você já conheceu? De louco? Indonésia. O quê? Não, o quê? Mulher dele? Não sabe nada, rapaz. Eita, fica aí no celular. A minha foi do Tahiti, filho. É outra parada. Bora, filho. Bora, professor. Esquece. Bora. Tahiti, irmão. Professor. Tahiti, irmão. Os surfistas. Eu vou pedir. Tahiti, o surfista. Surfista fortão de prancha. Eu vou pedir já pra você. Só tem surfista, ó. Muita estaca. E os caras tudo louco. Estaca? Os caras acordam se pegando um com o outro. Ó, o Gabriel, ele vai botar uma fotinha. Olha aí a Isabel Goulart. Ele não tem que ganhar parabéns também? A mulher do Trap. Esse é o parabéns pro Trap. O Trap Esse é o verdadeiro parabéns, Isabel Goulart. Ele não é aquele goleiro que foi do Liverpool, não, que falhou lá. Ele foi do Paris Saint-Germain. É amigo do Neymar. Ele foi do Paris Saint-Germain. Então, parabéns ao Trap. Realmente, o Vamp tá certíssimo. Olha aí, Vamp. Parabéns, Trap. Ele fala português, né? Perfeito. Agora. Foi convocado pra seleção essa semana. Foi.